Em 2004, o Ministério do Trabalho e Emprego baixou uma portaria criando um cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração de trabalho escravo. É a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo e pode ser acessada por qualquer cidadão no site do Ministério do Trabalho. Funciona assim: uma equipe do Ministério do Trabalho recebe as denúncias e vai a campo conferir. Hoje estamos aqui na série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista com Luiz Machado, que é coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da OIT Brasil e vai contar para a gente um pouco de como é que funciona essa lista suja. Obrigada, Luiz Machado, pela sua presença aqui. Me diga uma coisa, a lista suja do trabalho escravo tem atualmente 579 nomes de empregadores flagrados na prática de submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Na última atualização, que foi em dezembro, entraram 108 e saíram 17. Explica, por favor, como é que funciona essa lista. Quais são as punições reais que esses empregadores recebem? Bom, a chamada lista suja, né, que é esse cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, ela dá visibilidade ao processo administrativo que gera essa inclusão, né, ou o processo administrativo resultante da ação de fiscalização com base em uma denúncia do crime de trabalho escravo. Né? O Brasil hoje, desde 95, aliás, tem uma estrutura chamada de Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenada pelo Ministério do Trabalho. Também participam procuradores do trabalho e policiais federais que vão em busca, em qualquer lugar do Brasil, dessas denúncias de trabalho escravo. Né? Então, cada um desses atores tem o seu papel nessa fiscalização. O fiscal do trabalho autua, aplica as multas, faz o relatório que volta para o Ministério do Trabalho, passa pelo processo administrativo que pode ou não gerar essa inclusão. Ao ser incluído, essa pessoa física ou jurídica permanece por 2 anos e ao cumprir todas as suas obrigações e não ter mais nenhum problema com o crime ou outros problemas trabalhistas, numa nova fiscalização, ela é retirada dessa lista. Tá? Então, por isso, a entrada e saída de nomes e ela é atualizada a cada 6 meses. Mas o que acontece com a empresa que é colocada, que tem seu nome nessa lista suja? Bom, a portaria não estabelece punição nenhuma. Isso é importante ressaltar. Ela apenas dá visibilidade a esse processo, né? Agora, existem consequências externas à portaria, como, por exemplo, uma normativa do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, proibindo as instituições financeiras públicas de financiar ou fazer empréstimos a quem está na lista, né? E muitas vezes esses empréstimos são importantíssimos para garantir uma produção, né? Num determinado ano. Então, já é uma consequência econômica, uma punição econômica de peso para o bolso dessas empresas. Para o bolso dessas pessoas. Outras consequências já vão mais, são voltadas à questão de responsabilidade social empresarial, né, de empresas que checam essa lista para ver se não tem nenhum fornecedor seu na lista, direta ou indiretamente, um fornecedor do fornecedor. Né? Então, estudam a sua cadeia de fornecimento para saber se não estão se beneficiando do trabalho escravo, né? Porque proíbem essas práticas. Além disso, e a partir dessa lista, a OIT, junto com outras 3 organizações, que é o Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, o Instituto Observatório Social e a ONG Repórter Brasil, percebemos que esse instrumento, essa lista, ela possibilitava analisar essa cadeia de fornecimento, fazer esse mapeamento, né, e chamar as empresas que estavam lá na ponta comprando e se beneficiando desses produtos, às vezes até sem saber. Nós, em 2005, lançamos o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que é um compromisso em que as empresas aderem,
né, e se comprometem, então, a restringir comercialmente aquelas pessoas que exploraram o trabalho escravo e que constam nessa lista. O consumidor, ele pode acessar o site do Ethos, por exemplo, não é isso? E pode ver quais são as empresas que estão se comprometendo a não usar o trabalho escravo na sua cadeia produtiva. Porque isso é importante a gente colocar, porque às vezes tem essas grandes empresas que lidam com uma cadeia produtiva enorme e que tem que ser responsável também até pelo último elozinho dessa cadeia. Mas elas não gostam muito disso, né, Luiz Machado? Não, primeiro não tem legislação dizendo isso, né? Isso é uma cultura que vem nascendo do empreendedorismo responsável, né? A responsabilidade social empresarial, sustentabilidade, né? Vem crescendo bastante. A pressão do consumidor também, ao ter mais informações, né? Vem gerado essas consequências. Mas é importante ressaltar que não tem nenhuma lei proibindo a compra de produtos vindo do trabalho escravo. Ou seja, o Estado deveria regular um pouco mais isso? Eu acredito que sim, né? Okay. Porque há uma grave violação de direitos humanos, né? Hoje há uma percepção e uma ação em relação à violação e ao dano causado às pessoas, né? Às vítimas, mas nenhuma preocupação, por enquanto, com o que foi produzido, né? E aonde é que está indo parar esse produto. Esse produto. Né? Então, os grandes grupos, eles estão agora imprimindo essa cultura no efeito dominó, através da cadeia, se atentando mais a mapear, porque muitas vezes ela pode ser pulverizada e até globalizada, né? Porque o dano também à imagem da empresa pode ser muito grande, de estar vinculado ao trabalho escravo, né, e à produção de uma grande marca, muitas vezes. Eu fiz uma reportagem com o Instituto Carvão Cidadão, que ainda existe, mas que está um pouco menos empoderado do que estava. E eles lá me falaram sobre o perfil do trabalhador escravo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Quem é esse trabalhador escravo? Bom, trabalhador escravo no Brasil é um homem entre 18 e 35 anos, na sua maioria, analfabeto ou com poucos anos de estudo, que geralmente sai em busca de trabalho, né, pela região norte e nordeste do país, né, são as regiões mais afetadas pelo crime que a gente tem conhecimento no país, né, dados de 95 até hoje. E muitas vezes são enganados, são recrutados pelo chamado gato, né? O gato é esse recrutador, uma figura muito comum em certas regiões amazônicas também, que vão a esses municípios onde você tem um contingente de trabalhadores ou pessoas dispostas ao trabalho, muitas vezes em fazendas ligadas ao desmatamento, né, a atividade ligada ao desmatamento, produção de cerca, né, e às vezes ao plantio, onde são levados em grupos e desde a sua saída, né, já tem uma dívida ilegal imposta, são isolados geograficamente, têm os seus direitos violados, às vezes tem violência física, né? Então, esse é o perfil. E por que 18 a 35? Porque são atividades também que exigem força bruta, né? E mais voltado para o meio rural, tá? Mais recentemente, a fiscalização tem atuado e recebido mais denúncias, né? Uma coisa leva a outra, quanto mais denúncia tem num setor de uma atividade, mais fiscalização vai ter. Então, tem encontrado trabalhadores nessa situação no setor da construção civil e do vestuário têxtil, né? Em São Paulo, algumas outras cidades, até envolvendo trabalhadores migrantes de outros países, né? Imigrantes. E aí sim já é um pouco a questão de gênero, né? Já não é tão voltada para homens, né? Tem mulheres, homens e às vezes até crianças trabalhando nessa situação. Exatamente. O que é caracterizar o trabalho escravo num ambiente urbano, por exemplo?
Bom, as características são as mesmas em termos de elementos que tipificam o crime, né? O cerceamento da liberdade, a jornada exaustiva, a condição do meio ambiente onde a pessoa é instalada extremamente degradado, né? Sem condição sanitária, água potável, sem alimentação adequada, né? Desrespeitando diversos pontos da legislação, como descanso, direito a férias, enfim. E, além disso tudo, a vigilância, né? Então, são pontos que cerceiam a liberdade também. Eu já ouvi relatos de vítimas que tinham direito a um banho de sol uma vez por semana. Praticamente um prisioneiro. Praticamente um prisioneiro, vejamos, banho de sol, né, bem típico do sistema prisional, então, que tinha direito a banho só aos sábados. Eu me lembro que numa dessas investigações feitas pelo Ministério do Trabalho, houve um trabalhador que até se enraiveceu com a pessoa que estava lá tirando ele, porque ele não tinha outra condição de vida, né? Então, assim, isso também é uma coisa que deve ser complicado, porque na hora que você vai autuar, na hora que você vai tentar livrar uma pessoa dessa, ela pode lhe dizer que ela não tem outra situação para viver, né? Ela não tem outra maneira de viver, né? Ao mesmo tempo que o Estado não pode ficar inerte àquela situação, né, de grave violação, ou seja, o Estado deve se libertar, né, e tem essa obrigação fiscal, o poder policial, Ministério Público. Nós sabemos que um outro problema social pode ser gerado, né? Essas pessoas às vezes não têm um outro trabalho. No meio rural é muito comum ouvir que ninguém mais quer contratá-las, né, porque sabe que foi um desses trabalhadores do grupo que denunciou o caso, então tem dificuldade para ir para outro trabalho. No caso dos estrangeiros, recebem a ordem de deportação da polícia em muitos casos. O que a gente tem trabalhado é a garantia de direitos, mesmo como um migrante irregular, como vítima de trabalho escravo ou de tráfico de pessoas, né, pelos tratados que o Brasil já assinou. Sim. Essas pessoas têm direitos, né, e devem ser protegidas, mas muitas vezes nós vemos a emissão de guias de deportação, então gerando uma maior vulnerabilidade, porque já não queriam ser encontradas, né? Porque lá na sua origem vivem na miséria, vivem na pobreza. Agora com uma guia para deixar o país, e muitos não o deixam, né? Vão para outra oficina, vão para outra frente de trabalho clandestina, estão ainda mais vulneráveis. Sim. Então, não é fácil combater esse problema, né? E a sensibilização tanto desses trabalhadores, dessas vítimas, né, como da sociedade, é muito importante, né? O crime ainda é muito invisível. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela nossa conversa. A você de casa, agradeço a sua companhia e até a próxima.